Bom dia, estamos no café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, aguardando a entrada do professor Armando Rovai, que vai nos falar sobre extrajudicialidade na recuperação judicial. Bom dia a todos os amigos que estão entrando aí, só aguardando o professor Armando. Bom dia, Ione. Vamos aguardar o professor Armando Rovai, que está entrando. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Armando, bom dia. Já te enxergo. Pede para ingressar e aí eu aceito aqui. Aguardando. Bom dia, Lauro. Professor Armando Rovai já está presente, só aguardando a entrada. Aparece um pedido aí para ingressar e eu aceito aqui. Ó, Armando, já está feito o convite, Armando, pode ingressar. Entrei? Bom dia, Armando. Bom Tudo dia, bem? como vai? Me desculpe a minha falta de expertise aqui com o Instagram. Eu não sou lá essas coisas no manejo, viu? Não, imagina, a gente sabe como é que é essa nossa vida em tempos de pandemia, aí a gente briga um pouco com a informática, mas tudo bem. Tá? Não, e você não sabe, eu tive mais um complicador. O meu celular, eu estou usando o celular da minha mãe, porque o meu celular, ele travou. E aí eu tive um complicador, porque travou ontem à noite. Eu estou com dois celulares aqui, ele só funciona o WhatsApp, mas eu não estou conseguindo falar com ele, não tem o som. Eu acho que vou ter que comprar um outro celular. Então, por sorte, o celular da minha mãe é um iPhone também, eu consigo manejar, mas não tão bem, que é um outro modelo. O pior é travar nesses momentos, no momento que a gente mais precisa, né? É verdade, mas graças a Deus, eu estava super aflito de não cumprir com a minha obrigação aí que nós tínhamos combinado, mas graças a Deus deu certo, acho que eu não estou tão atrasado, né? Bom, não está nada atrasado, está tudo certo. O pessoal aí entrando, o pessoal já nos cumprimentando, então vamos começar. Armando, eu começaria o nosso café da manhã aqui com a incumbência que me foi dada pela nossa diretora, professora Tereza Narras, que nesse momento está na Espanha nos assistindo, né? Pela Ione também, que está aqui nos assistindo. Esse nosso café da manhã tem o objetivo de discutir os temas importantes que a gente tem passado, e nada melhor do que, nesse momento, dialogar com o direito empresarial. Não é verdade, Armando? Quer dizer, o direito do trabalho, dialogar com o direito empresarial, porque muita gente se esquece, e esse é um momento importante para isso, muita gente se esquece que um dos princípios fundamentais da Constituição, lá no artigo 1º, inciso 4º, diz valor social do trabalho e da livre iniciativa em idêntica hierarquia axiológica. Quer dizer, se não houver empresa, não haverá emprego. Para isso, hoje eu estou recebendo aqui, com o maior prazer, o professor Armando Luiz Rovai, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Comercial da PUC de São Paulo,
professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é chefe do Departamento do Núcleo de Direito Comercial. Foi secretário nacional do Consumidor, Senacom-MJ. Foi presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo por 4 mandatos, presidente do IPEM de São Paulo, chefe de gabinete da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, sócio do ALR Advogados. Quer dizer, um grande currículo para falar sobre direito empresarial e esse nosso tema, né, Armando? Conversar sobre extrajudicialidade na recuperação judicial. Eu agradeço a tua presença conosco. Bom dia para a tua saudação aos nossos assistentes aí no café da manhã. Bem, doutor Gilberto, em primeiro lugar eu quero agradecer Pode me chamar de Gilberto. Obrigado, então me chame de Armando também, por favor. Tá bem. Em primeiro lugar eu quero agradecer você pela honrosa oportunidade de estar aqui hoje nesse bate-papo, nesse café da manhã. Até eu tenho um café aqui para tomar junto. Para tomar junto, né? Agradecer a doutora Tereza Narras, que é uma querida amiga. Não tenho tido muito contato com ela, até agora por conta da pandemia, mas em razão aí das dificuldades de convívio. Ela também está sempre... acho que ela mora em Alphaville hoje e também ela tem muito trabalho com já está conosco aqui a Tereza. A Tereza está... já está nos assistindo. É uma pessoa que eu tenho grande estima, tenho um grande apreço e uma admiração intelectual muito grande. Então, é uma satisfação estar aqui hoje. Agora, Gilberto, eu queria fazer algumas ponderações. Eu gosto muito de números no direito. Apesar de não ter sido um aluno brilhante de matemática, mas também não era dos piores. E eu aprendi a trabalhar com números no direito. E eu vou falar alguns números que assustam. Alguns deles já são bem conhecidos dos operadores do direito. Aquele número que não deixa de ser assustador, mas é conhecido, que nós temos 100 milhões de processos em andamento. Aliás, desculpe, Armando, parabéns pelo artigo Pequenas Empresas, Incentivos para Pós-Pandemia, que, além de falar do incentivo para pequenas empresas, fala muito dos números. Números que eu preciso fazer jus a quem produziu a catalogação desses números, que foram o Marcelo Guedes Nunes, que é o autor de um trabalho maravilhoso da PUC São Paulo, pela PUC São Paulo, que é a jurimetria, que é o estudo empírico da estatística no direito, e o André Luiz Santa Cruz. O André Luiz Santa Cruz é o atual diretor do DREI. O André Luiz Santa Cruz tem feito um trabalho pelo DREI maravilhoso. Aliás, o DREI, hoje ligado ao Ministério da Economia, dentro da esquizofrenia que transcorre o governo federal, porque o governo federal, na política, ele é esquizofrênico, né? O presidente da República, ele age esquizofrenicamente. Ele e aquele ministro motosserra, aquele ministro que destrói o ambiente, que o Ministério Público deveria já ter tomado algumas medidas. Aquele moço não podia estar agindo do jeito que está. Ele vai destruir o meio ambiente, vai prejudicar a nossa vida. Nós todos vamos morrer porque aquele moço está com alguma coisa por trás que não é possível. Precisa verificar o que está sendo feito. O ministro Motosserra devia estar sendo investigado pelo Ministério Público. Isso que devia estar acontecendo. Agora, o Ministério da Economia é um primor de qualidade técnica. Sim. Então, não é tudo que é ruim no governo federal. Existe uma esquizofrenia, existe sim uma esquizofrenia política. E eu preciso enaltecer aqui, Gilberto, que a democracia só sobrevive no país por conta do poder judiciário. E isso dito por um advogado, eu acho que merece todo o significado necessário. Isso, sim, não é eu sou uma pessoa que exerço a advocacia desde que eu me formei. O Armando exerceu cargos públicos, sim, mas sempre que pude, retornei correndo para a advocacia, que é a minha atividade. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser ser advogado. A minha atividade é a advocacia. E eu tenho certeza que a história vai deixar muito bem consignado que a democracia só não se destruiu nesse momento pandêmico de pandemônio político,
porque o Poder Judiciário é o esteio moral do Brasil, que não deixou, não se curvou a essa esquizofrenia política que nós vivemos. Que deixe bem consignado isso. Agora, por outro lado, Importante. a gente tem uma ilha de excelência no governo federal, que é o Ministério da Economia, liderado pelo Paulo Guedes, com sua equipe, que é maravilhosa. E a gente tem também na Justiça, com o Moro lá, nós tínhamos uma outra ilha de excelência, e que remanesceram excelentes quadros, como na Senacom, a gente tem gente muito boa. Faço menção ao Luciano Tim, que é um craque. Amigo nosso aqui, colega aqui nosso do Rio Grande do Sul. E ele é um craque, a equipe dele é craque. É gente tarimbada, gente de qualidade, gente estudada, que precisa disso, precisa de gente de qualidade técnica. E outros ali que permeiam. O Ministério da Infraestrutura é bacana. Agora tem outros que, pelo amor de Deus, tem que. O que o Ministério Público, eu não sei o que está esperando, tem que ir atrás do ministro Motosserra. O ministro Motosserra vai destruir. O ministro Motosserra vai destruir a Amazônia. Não pode deixar isso. O ministro Motosserra está querendo aproveitar a pandemia, aproveitar 52 mil mortes para deixar passar a boiada. Passa na casa da mãe dele, poxa. Não pode isso. É complicado. Não pode. Não pode. Bom, mas vamos falar do que interessa. A gente tem um cenário com exatamente 100 milhões de processos. Nós temos hoje por volta de 212 milhões de habitantes. Dizem que até mais, porque o censo não funciona direito, mas efetivamente, desses 100 milhões de processos, nós temos um processo praticamente para cada 2 habitantes, né? É muita coisa, em nenhum lugar do mundo se tem isso. Alguma coisa está errada. Nós temos o incrível número que é monumental, de quase 5 milhões de legislações em vigor. Eu vi nesse artigo, me fiquei impressionado. É um absurdo. Quase 5 milhões de normas em vigor. É um absurdo. Isso significa que nós temos, portanto, uma hiperinflação legislativa. Essa hiperinflação legislativa ela não pode ser mantida. Nós precisamos criar uma redução urgente de legislação. E existem mecanismos para isso. Inclusive, o André Luiz Santa Cruz e o Marcelo Guedes Nunes têm projetos para diminuição do quadro de leis. Agora, que a gente chama de fúria legiferante do Estado, né, Armando? A fúria legiferante. Não, mas tem um furor, eu digo, me perdoe aqui a expressão, mas tem um furor uterino dos políticos de criarem leis. O legislativo não é só para criar lei. Ele podia muito bem desfazer leis ruins e fiscalizar o executivo. Aliás, tem muito que fiscalizar no executivo, tem muita coisa errada que o executivo faz. Aliás, tem muita esquizofrenia. A gente tinha que colocar uns terapeutas. Tem muito terapeuta bom, fazer sessão de terapia. Os caras precisam de umas terapias. Nessa época que a saúde mental está sendo afetada, né? Não, e tem uns que já têm problema mental, né? É fácil. Freud explica, às vezes é problema tinha problema, sei lá, enfim. Às vezes é problema sexual, sei lá. Mas, enfim. O que precisa ser considerado, efetivamente, é que precisamos criar mecanismos para diminuir esse número de legislações. E aqui 2 observações. Existe um cenário ridículo de lei que pega e não pega. Se a gente vive num cenário onde o que prepondera é o civil law, que a legislação, onde a dogmática tem de ser seguida, não existe isso de lei que pega e lei que não pega. Não pode isso. Eu vou te dar um exemplo, Gilberto, um exemplo terrível, mas que eu realmente presenciei. Em certo momento da minha vida, logo quando entrou em vigor o Código Civil, eu estava ministrando aulas sobre a aplicação do novo Código Civil
para serventuários da Justiça do Trabalho. E ali era ministrado para diretores de cartórios e para magistrados. Sim. E isso foi em 2002, 2003, eu era bem mais jovem, 18 anos atrás, eu estou com 50 anos. Então, vamos lá, eu tinha 32, 33 anos. Então, dando aula para magistrados e para diretores de cartório, eu confesso que eu me preparei muito, porque, poxa, são pessoas muito preparadas, passaram em Claro. concursos muito difíceis. Então, estudei muito, mas ali eu estava numa função pública, que era presidente da Junta Comercial, e eu conhecia bem as regras de direito de empresa do novo Código Civil, que era novo naquela ocasião. Mas olha o que aconteceu que ilustra bem essa situação. O artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, ele elenca que a responsabilidade do sócio que se retira de uma sociedade, ela remanesce por 2 anos pretéritos à sua saída, desde que é averbada a alteração de contrato. Mas a redação do Código Civil na parte de direito de empresa, ela é toda dúbia, ela não é uma boa redação, em que pese tenha sido elaborada pelo Miguel Reale e pelo grande Silvio Marcondes, que foi um professor maravilhoso aqui do Lago São Francisco, foi professor do meu pai. Meu pai estimava demais o Silvio Marcondes, sempre falava que foi o professor mais importante que ele teve na faculdade. Então, eximindo a responsabilidade desses magníficos professores, mas é ruim na hermenêutica e é ruim na aplicação. E existe a possibilidade de uma primeira leitura de se interpretar que a responsabilidade desse sócio também poder-se-ia ser no futuro. Mas, analisando racionalmente e verificando o espírito da lei, percebe-se que não, que é pretérita essa responsabilidade. Sim. E depois eu fiz um bom destrinche de uma visão doutrinária de uns 20 doutrinadores, falando que, categoricamente, não teria razão nenhuma a ser futura, é pretérita. E deixei tudo catalogado numa pendrive. Eu carrego pendrives para tudo, né? Eu tenho tudo, todas as minhas aulas são aqui nas minhas pendrives. Hoje aqui eu também tenho pendrive. Aí eu cataloguei tudo, e aí eu dando a aula, explicando, mostrando na lousa, no PowerPoint, e aí determinada pessoa, um magistrado no caso, da Justiça do Trabalho, levantou essa questão, eu falei, pois é, doutor, existe mesmo essa redação aí? Expliquei, falei exatamente o que eu estou falando, exatamente, mas aí eu mostrei as 20 doutrinas, falei, em que pese a minha opinião, mas deixa eu ver os 20 doutrinadores e do que há de mais qualificado em termos de doutrinador. Então, não é a opinião do Armando, é a opinião do... Sim. O magistrado ainda se colocou refratário, e quando ele perdeu completamente a razão doutrinária, jurisprudencial, jurídica, de qualquer sentido, ele se irritou e falou, bem, na minha vara é assim. Eu, muito educado, porque é meu jeito de ser, fiquei quieto, mas pensei dentro de mim, ainda bem que cabe recurso, né? Ainda Mas bem que é justamente a forma que eu queria demonstrar. Não há não pode haver essa visão, lei que pega, lei que não pega, na minha vara é assim. A legislação ela tem que ser cabível e interpretável de uma maneira uniforme. Então, se a gente tem um cenário, e aí complicador, de 4,5 milhões, quase 5 milhões de legislações, um cenário onde o legislativo produz, em média, né, nessa pesquisa que fizeram, uma média de 8 legislações por dia. Porque, veja bem, os números não param por aí. Nós temos, no Brasil, 5.570 municípios em 27 unidades federativas. Nós temos, por volta de 60 mil legisladores, entre vereadores, entre deputados estaduais nas assembleias, os deputados federais na Câmara, os senadores, os governadores. Quer dizer, entre todos esses, nos 5.570 municípios, somam 60 mil legisladores no Brasil inteiro. Nós temos, para aplicar
essas legislações todas, as 5 milhões, isso eu estou contando as instruções normativas da Receita, as Sim. portarias, tudo, nós temos 18 mil juízes. E aí eu faço a seguinte análise. Esses 18 mil juízes que eu conheço, de 18 mil juízes eu devo conhecer lá os pouquíssimos que eu conheço, mas os que eu conheço, que deve ser basicamente um retrato desses 18 mil juízes, são todos trabalhadores, todos são idôneos. Eu não conheço nenhum juiz que não trabalhe pra caramba. Eu não conheço nenhum juiz que não seja super correto. Todos os juízes que eu conheço são corretos e trabalham pra caramba. Todos os juízes que eu conheço são obstinados e passaram um concurso extremamente difícil. Todos os juízes que eu conheço, pelo menos os que eu conheço, são vocacionados, porque eles, até porque para passar a enfrentar aquele concurso, eles têm que muitos estudarem anos para aquilo, então tem que ter aquela vocação. Então, Não, se não tem quem roda, tem quem desiste, né, Armando? Exato. Concurso. Então, o que eu imagino? O problema do nosso sistema não é o magistrado. O problema é o sistema como um todo. É o excesso de legislação, é o excesso de judicialização e é o número reduzido de juízes em relação à legislação, aos legisladores e aos municípios. Olha os números que eu estou falando. 100 milhões de ações, Claro. 4 milhões e meio de legislações, 60 mil legisladores, e nós temos 212 milhões de habitantes e 18 mil juízes. Se você analisar, alguma coisa está errada. Humanamente é impossível. E eu estou dando o meu exemplo. Eu dou aula em 2 faculdades, talvez 2 das melhores privadas do Brasil, a PUC e o Mackenzie. Sim. Eu tenho muito orgulho disso. E ali está cheio de juízes. E é um retrato do que é a magistratura, pelo menos de São Paulo. Os juízes que tem lá, que é uma boa proporção do que são os juízes do Brasil, todos são honestos, todos são idôneos, todos são muito trabalhadores, estão sempre cansados porque trabalham. Eu vejo, são pessoas que dão o sangue. Eu já fui banca da magistratura, os caras que passam na magistratura conhecem muito direito. O cara que está fazendo a banca, que está ali no oral, ele sabe mais direito do que o cara daqui está examinando. Eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo na banca? O cara sabe muito mais que eu. E o cara vai ser juiz, a moça vai ser juíza, porque realmente ele está preparado. Então, não é o problema. Agora, por outro lado, Gilberto, a gente está em voga falar do ativismo judicial. Aí vem a esquizofrenia política, falar o ativismo judicial. Isso tudo porque a gente vai falar da RJ, mas é importante. O ativismo judicial. Espera um pouquinho, o ativismo judicial o que está sendo falado agora, é igual todo mundo na Copa do Mundo é técnico de futebol. Todo mundo está falando do ativismo. É uma grita do advogado. Eu estou formado daqui a pouco há 30 anos. Eu sou da turma de 93 e do Mackenzie, daqui a pouquinho eu faço 30 anos de formado. Mas uma questão que eu vejo efetivamente é que o que eles estão chamando de ativismo judicial é uma faceta de um outro problema, chamado insegurança jurídica, falta de previsibilidade e falta de uniformidade judicial, que é um outro problema, Gilberto, que se dá em razão desses fatores que eu estou indicando, que aí sim é um momento que o advogado tem que apontar para a magistratura e falar, magistratura, talvez seja o momento agora de vocês olharem também para dentro das entranhas do Poder Judiciário e verificarem o sistema, não a figura do magistrado, que a figura do magistrado é irretocável. São preparados, são idôneos, são pessoas de bem, mas o sistema talvez precise ser modificado. E aí, para isso, tenho que fazer esse enaltecimento necessário. O judiciário
é o sistema que dá credibilidade, é o esteio da nossa democracia. Isso dito por um advogado, eu acho que é muito válido. Muito importante. Armando, É muito... eu sou mais ou menos contemporâneo. Então eu me formei em 89 aqui na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor também. E o meu dia a dia na advocacia, nesses 30 anos de advocacia, é da mesma forma que o teu, mas o meu aqui basicamente no TRT4, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o do Rio Grande do Sul, e te digo da mesma forma, todos os juízes com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, todos os juízes que eu conheço são preparados, são competentes, são honestos, são corretos, e disso nós não temos nada a dizer. Nosso problema realmente é o excesso de burocracia, como tu bem colocas, aliás, o excesso de burocracia que atrapalha a vida das pequenas empresas, especialmente, que é algo que tu traz no teu artigo. Mas como, desculpa eu te interromper, como o nosso Instagram é fatal e lá pelas tantas ele nos corta o tempo, eu vou focar um pouquinho na questão do Instituto da Recuperação de Empresas. Eu queria te ouvir sobre, por exemplo, se tu consideras que o Instituto da Recuperação de Empresa vai ser ou já está sendo, será ou está sendo essencial para a retomada da economia. Vai ser, sem dúvida nenhuma. E, além de essencial, ele tem que ser trabalhado de uma maneira simplificada, de modo que não crie as amarras que naturalmente poderia criar, nem a forma de abarrotar o judiciário, porque as empresas vão sofrer demais com a crise, né? Algumas áreas, principalmente a área de alimentação, bares, restaurantes, Turismo. turismo. Outro dia eu estava pensando aluguel de roupa de festa, buffet. Quem que vai organizar festa? É uma situação muito complicada, né? Então, são atividades que se não vão fechar, se não vão quebrar de vez, vão pedir recuperação judicial. E os mecanismos que vão ser estabelecidos têm de ser a extrajudicialidade. E o que a gente vai ter que cada vez mais incentivar, Gilberto, será através de mediação. Mecanismos, existem projetos de lei, inclusive no Congresso, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque também projetos de lei, toda hora, nesse caso eu acho que é válido se criar um projeto de Sim. lei de reforma da 11.000, da lei de recuperação judicial mesmo, de falência e recuperação. A lei, vou pegar aqui o número da lei, a 11.101 de 2005. Ontem, 101, pela manhã, 11.101 de 2005. De 2005. Ontem mesmo, eu fiz um webinar com o Manuel Justino Bezerra, que é professor do Mackenzie, foi desembargador, talvez hoje seja a maior autoridade em recuperação judicial e falência. E nós discutíamos isso. E que a extrajudicialidade vai ser o caminho para a recuperação judicial. E o caminho da recuperação judicial pela extrajudicialidade vai ser a mediação, que é diferente da conciliação, que é diferente da transação, que é diferente da arbitragem. Por que é diferente? Porque ela necessita de técnicas próprias. E essas técnicas próprias, elas partem de um pressuposto, de uma multifacetação, de uma interdisciplinaridade própria do mediador. O maior centro de mediação do mundo, de aprendizado de mediação do mundo, é Harvard, por exemplo. Eu até me acho um bom conciliador. Sou dentro de uma falta de modéstia enorme da minha parte, eu me acho um bom conciliador. Por quê? Eu me acho empático, me acho falante. Então, eu sou catalisador de partes. Mas mediador eu não sou. Por quê? Porque eu não estudei as técnicas de mediação. Até quero estudar, porque eu acho que é um viés importante, inclusive profissionalmente. É isso. Perfeito. Eu acho que realmente a Perfeito. recuperação vai ser essencial para a retomada da economia, porque a recuperação
ela é um remédio. Deixa eu contar só uma história engraçada. Em sala de aula, uma vez, Gilberto, eu estava dando aula de recuperação e falência, e a ideia da recuperação é um remédio, eu fiz uma analogia à pessoa natural. E eu falei, pessoal, quando uma pessoa, um indivíduo, uma pessoa natural, uma pessoa física fica doente, fica mal, tem um problema, o que ela busca? Ajuda. Então, vamos imaginar, peguei um menino, né, e falei, você, por exemplo, quando você passa por uma dificuldade, você briga com uma namorada, você está triste, você tem um problema, o que você faz? Eu queria ouvir da resposta dele, professor, eu busco um auxílio, eu procuro uma terapia, eu busco uma solução, eu vou conversar com um amigo, eu quero ajuda para superar a crise, né? Eu queria isso ouvir do garoto. Ele olhou para mim, falou, professor, quando eu tô mal, eu vou pro bar. Me afogar. Me Falei, afogar. não é isso. Mas falando em bar, tu estava dizendo antes da questão dos restaurantes, do turismo e tudo mais. Eu tenho acompanhado aqui de longe, porque sempre que eu vou, e agora faz tempo que não, a São Paulo a trabalho, alguma questão acadêmica e tal, eu gostava de almoçar no Itamaraty, ali no Largo de São Francisco, pertinho do Largo de São Francisco, e essa história que o Itamaraty está fechando mesmo, Armando, e aí eu já junto uma segunda pergunta para ti. Estamos falando no Itamaraty, que é um restaurante, mas qualquer empresário tem direito a pleitear essa recuperação extrajudicial? Em tese, sim. A empresariedade é um dos requisitos, né, para você requerer a recuperação judicial. Tem um lapso temporal necessário, a empresariedade, o exercício da empresariedade, já seria suficiente a empresariedade exercida há pelo menos 2 anos, que é o lapso temporal necessário, não ser falido, estarem extintas qualquer responsabilidades, não ter há menos de 5 anos obtido a recuperação judicial pretérita, não ter sido condenado, não ter sido como administrador ou sócio controlador por crime falimentar. E aí não tem problema, é uma das oportunidades. Agora, sabe o que foi uma questão interessante? Que no Rio de Janeiro foi concedida para uma universidade tradicional, acho que Cândido Mendes pode ser, Cândido Mendes. que era uma associação. Então foi uma novidade interessantíssima e, salvo melhor juízo, foi a partir de um parecer consignado pelo Manuel Justino. Um parecer, hoje ele é advogado, ele foi juiz durante... O Manuel, aliás, tem uma carreira linda, ele foi juiz até os 40 anos de idade, aí depois ele ingressou na magistratura, como concurso público, foi para o tribunal como desembargador, se aposentou quando eram 70 anos ainda, ele foi para a advocacia, e eu brinco com ele que o Manuel ficou rico depois só fazendo parecer na área de recuperação e falência. E hoje ele é um dos parecistas mais requisitados nessa área. E acho que por conta de um parecer do Manuel, ele é muito amigo meu, eu gosto muito do Manuel, ele acabou dando base para que uma associação que, em tese, não está no rol daquelas entidades que poderiam requerer a recuperação judicial, agora em março, salvo engano, é a Cândido Mendes, eu teria que verificar, tá? Mas Sim. a Cândido Mendes teve deferida a recuperação judicial e é uma universidade de décadas, viu? Acho que 60, 70 Antiga, anos. tradicional. Com vários expoentes, inclusive da advocacia, oriundos de lá, egressos de lá. Sim. E foi então é uma novidade que a gente tem. E para que isso? Eu acho válido, porque o fim social, ainda que não seja uma atividade que vise lucro, porque a associação não visa lucro, mas ela emprega muita gente, ela gera uma série de benefícios a todos que ali gravitam. E o que importa, Gilberto, é essa roda que orbita e que faz com que várias atividades orbitem em torno dela. É verdade. É uma tristeza.
Anteontem eu tive que ir na PUC assinar uns documentos, porque nós estamos todos no virtual, né, aula virtual e tudo mais, e aí a gente vê aquele campus maravilhoso, não sei se tu conhece a PUC aqui do Rio Grande do Sul. Conheço e é maravilhosa, é maravilhosa. Aquilo vazio me deu uma tristeza, é uma coisa muito triste, né? A gente... Eu tenho vários amigos de lá, o Ricardo Lupion, Ricardo Lupion, a meu grande Caroline, amigo, meu colega. a Caroline na área de consumidor, A promotora. Caroline, sim. O São, Lupion é meu são... colega de... O Lupion, além de ser meu colega do PPGD, o Lupion é meu colega de turma de mestrado. Nossa turma de mestrado é de 96 aqui da PUC. Gosto Vou muito do dizer Lupion. para ele, vou conversar com ele hoje. Ele é uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele, além de extremamente competente. Exatamente. Ele é de São Muito Paulo, querido amigo. eu acho super interessante que ele é de São Paulo, que foi para... São Paulino com filhos colorados. E o Tim é do Rio Grande do Sul, a professora Cláudia Lima Marques é do Sul. A Cláudia da Federal, o Tim, ele acho que ele ainda é vinculado à Unicinos, né? Do programa da Unicinos, e a Cláudia da Federal. Aí no Sul tem muito craque aí, viu? O pessoal aí do direito é craque. E o campus de vocês aí na PUC é uma coisa espetacular. Eu fui já dar palestra, eu fiquei abismado. É uma coisa espetacular. Deu dó de ver aquilo tá sempre fervilhando, ver aquilo vazio, né? Eu estou para te dizer que é um dos campos universitários mais bacanas que tem no Brasil, viu? É muito legal. O Armando, me diz uma coisa, todos os credores, nesses casos, todos os credores estariam obrigados a concordarem com a inclusão em um plano de recuperação judicial? Extrajudicial, aliás? Não, na realidade, você tem justamente a oportunidade de criar um mecanismo de extrajudicialidade com a figura de um mediador, justamente para isso. Ninguém é obrigado. A mediação, ela é uma composição. Agora, a ideia é o seguinte, Gilberto, a gente foi muito mal formado, todos nós. Porque você é de 89, eu sou de 93. Quando na faculdade falaram para você ou para mim, falaram, escuta, aluno, não briga, não briga. Vamos fazer o seguinte, você vai se formar, mas você vai criar um mecanismo de apaziguação. Quando para mim nunca falaram isso. Não. Nunca, olha, eu dou aula na mesma faculdade que eu me formei, que é uma relação de amor que eu tenho. Eu dou aula na PUC, que eu adoro, que eu amo, e eu dou aula no Mackenzie, onde eu me formei. Eu entrei em 89 na faculdade, até hoje não consegui me desvincular da faculdade. Eu mesmo no período que eu já tinha me formado e não estava vinculado como professor, eu corria até a faculdade, que eu moro meio perto, e voltava. Eu tenho uma relação de amor mesmo com o Mackenzie. Mas quando eu era aluno do Mackenzie, e quando eu fiz o mestrado no Mackenzie, nenhum professor chegou para mim e falou, vem cá, aluno, quando você estiver advogando, ou quando você estiver com qualquer função, não incentive o litígio. Eu me lembro quando eu era aluno, Gilberto, eu estava louco no terceiro, quarto ano, porque naquela época você podia receber a carteira da ordem no terceiro ao quinto ano para assinar a petição. Chamava-se inscrição provisória. E aí você podia assinar a petição para determinados atos. Eu era louco para receber aquela carteirinha da ordem provisória como estagiário para assinar a petição para processar alguém. O antigo solicitador, né? Acho que era esse nome, eu não me recordo. Mas eu era louco para processar alguém, porque eu fui treinado para processar. A matéria que eu mais gostava, né, na faculdade de Direito, que eu sabia decor o código, era o Código de Processo Civil do Buzaide, de 73. Só que quando eu saí da faculdade era frustrante, porque não resolvia nada, porque já era ruim o sistema judicial. Uma ação não chegava ao fim nunca. Ainda mais processo civil, que você fica rodando nele próprio, é uma enceradeira, né? Parecia, eu sou palmeirense, tinha um jogador que eu gostava, mas era uma enceradeira, o Zinho, né? Ele ficava dando volta nele próprio.
E o processo civil é isso, ele é autofágico, ele fica nele próprio. Aí eu descobri o direito material, mas já formado. E o direito material ele é maravilhoso porque ele tem um começo e fim. E isso que é Claro. a maravilha do direito, né? Que é o É início e o fim verdade. dele. E aí, essa descoberta foi uma coisa maravilhosa, mas eu só fui descobrir depois que eu terminei a faculdade. Eu lamento de não ter descoberto antes o direito civil e o direito comercial, o direito penal, o direito material puro. E na faculdade eu Sim. ter me sentido tão somente ao direito processual. Mas, enfim, cada um tem sua história. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque são elementos fundamentais que hoje têm que ser trazidos desde os operadores do direito no banco da faculdade, quanto para aqueles da barriga do balcão. Então, no banco da faculdade, e aqueles do barriga do balcão ninguém hoje tem mais, porque é tudo no É, computador. Mas nós é que tudo no somos computador. da geração barriga no balcão, né? Porque você também, como eu, era Sim, barriga. carregar processo, barriga no É, balcão, isso aí. anotar na fichinha, eu É, anotava tudo nas fichinhas. Quer dizer, a galera jovem não sabe o que é isso, né? Mas a gente passava e aprendeu muito fazendo isso. é. Então, é trazer a necessidade da apaziguação e através de advogado. Essa mentalidade que tem que ser incutida. E a ordem, a nossa entidade, tem que demonstrar que isso não é perda de trabalho. O advogado tem que ser o ferramental para que as empresas, para que as pessoas naturais utilizem o advogado para essa atividade. O advogado qualificado, o advogado que conheça o direito material, que conheça o direito processual, até mesmo para concluir para o cliente, olha, não briga, é muito pior. É muito pior. Né? E não é pior porque o magistrado, como eu disse, tem um problema. Não, o magistrado é excelente. O problema é o sistema. É o Não vale sistema. a pena. E aí fala, nos outros países, gente, é que às vezes as pessoas têm ignorância. Nos outros países também é demorada a justiça. No Japão é super demorada. E no Japão é propositalmente demorada a justiça, porque eles entendem que uma vez que há contenda, as partes não conseguiram resolver de maneira própria, então vão demorar. Olha só a mentalidade no Japão. Na Itália, eu tenho toda a minha família que mora na Itália. Aqui no Brasil sou eu, minha mulher, meu filho, minha mãe. O resto não tem mais ninguém no Brasil. Então eu estou sempre com contato direto na Itália. Eu Qual é venho a com os meus cidade lá, primos, mano? Luca, na Luca. Toscana. Eu tenho uma irmã que mora em Firenze. Do lado, 70 quilômetros. Do lado dela. E aí eu vejo, é uma burocracia também, não é exemplo para ninguém. As pessoas falam, é tão demorada, é tão complicada quanto. Tanto que lá, hoje em dia, se incentiva meios alternativos de solução de litígios. Sim. Por quê? Porque há dificuldades. Então, o mecanismo moderno, e aí, Gilberto, a gente tem que utilizar, inclusive para a recuperação judicial, plataformas eletrônicas. Plataformas eletrônicas, e aí fala, advogado vai perder mercado? Não, porque através do advogado para manusear isso. Claro, claro. Porque, e aí, gente, o advogado tem que ser um ferramental e o advogado vai ter que estudar. O advogado vai ter que se aprimorar. Eu próprio, agora mexendo nesses aparelhos, eu penei. Mas, poxa, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender direito, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Claro. Eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que me atualizar. Quer dizer, É é a verdade. função, nada cai do céu. Se o cara vai. Armando, desculpe, eu vou te interromper isso pelo seguinte. Em 10 minutos o Instagram nos derruba sem aviso prévio. Tá bom. Então, essa questão da obrigação de concordar, mas eu já queria também entrar, tu pode emendar, porque, por exemplo, no direito do trabalho, a gente vê que nesse período de pandemia tem muita coisa nova, muita legislação nova. Eu te perguntaria, aqui no período de pandemia do Covid-19, o governo editou alguma medida ou legislação referente ao tema da recuperação judicial?
Não tem um projeto, tem vários projetos e vários projetos excessivos, porque tem muito parlamentar que quer aparecer. Teve um projeto de um jurista, que eu não vou citar o nome, por uma questão que eu não quero tomar um processo nas costas, mas é ridículo, porque ele queria interromper a prescrição e a decadência. Pô, só na casa dele isso, porque imagina a confusão que ia dar. Se você tem os expedientes naturais, como é que você vai interromper a prescrição? E o cara é jurista, e é tido como um dos grandes juristas do Brasil. Pô, se você interrompe a prescrição e a decadência, como é que você vai contar prazo daqui 6, 7 anos? O cara tá doido. É O cara complicado. tá doido. E o cara é jurista. Eu não sei. É muita gente querendo aparecer, Gilberto. E aí depois eles se Exercício de esquecem. futurologia. E eles se esquecem. Eu fiz um webinar com uma professora da USP que eu adoro, que é a Paula Forgione, e a gente falava o seguinte, é a professora titular de Direito Comercial da USP, ela é craque, ela é um azogue. E a gente falava o seguinte, poxa, o Código Civil já não tem previsão para fatos fortuitos e de força maior? Para que tem que criar tanta legislação nova? Então, esse excesso de legislação não É. é necessária. Então, tem outras atribuições. Então, é uma crítica que eu faço de maneira que eu tenho que salientar, tem exagero. Existe um projeto que me parece que é válido, que é o 1397, que traz alguma inovação nesse caso. O Sim, projeto visa possibilitar a composição entre as partes, observando o seguinte, caso o faturamento do agente seja reduzido em mais de 30%, comparando com a média do último trimestre, correspondente à atividade no exercício anterior, poderá ser requerida a negociação preventiva. Com essa negociação preventiva, o agente econômico será beneficiado com a nova suspensão por mais 60 dias, a fim de que as tratativas em acordos possam ser instauradas e acompanhadas pelo magistrado. Então, essa é uma hipótese que, durante esse período, enquanto vigorar a negociação, o devedor ainda poderá celebrar contratos de financiamentos para custear toda a reestruturação. É uma hipótese e que me parece válida, mas está em trâmite, ainda não vigorou. razoável. Isso desde março. Então, o que Sim. deveria sair, está saindo. Agora, tem jurista, que eu também não vou citar o nome, que quer uma vaga no STJ, que emplacou uns projetos que não tem muito pé nem cabeça. Aí o cara fica em voga, a próxima cadeira do STJ parece que vai ser dele, ele Claro. sai para jantar com os senadores. Aí, gente, não é isso, não é lobby, não é o momento da pandemia para passar Não, boiada, a pandemia não é para escancarar a porteira, não é para ninguém não é para ganhar, passar motosserra, né? não é para passar motosserra, não é para ganhar vaga no STJ, porque faz lei bonitinha para interesse próprio. Não é. Não é. É um momento de seriedade. Só contar uma história, esse negócio de criar lei. Outro dia eu advogo para uma associação de produto popular e eu estava fazendo, ainda na época antes da pré-pandemia, né? Eu estava fazendo um debate com uma vereadora aqui de São Paulo. E é uma vereadora muito trabalhadora, ela é bem popular, ela já foi da televisão, tal. Ela é bacana, é jovial, é transada, tal, tem umas ideias modernas, ela é bacana, ela é gente fina. E aí a gente estava demonstrando um problema sério que existe de fiscalização, que é imprópria, é preconceituosa, é racista, inclusive. E a gente estava demonstrando isso, que nós precisávamos que isso fosse levado para conhecimento dos gestores públicos. Era isso que estava tentando ser demonstrado, para conhecimento dela, inclusive, que fosse uma bandeira para ser defendida. Aí, quando terminada a fala, e ela percebeu que a nossa fala tinha o apoio de uma plateia considerável, ela gostou do assunto, ela não é boba, e falou, pô, isso me dá voto. Mas ela é bacana, eu Claro. não falo mal dela, que ela é bacana. Ela saiu lá e falou, não, vou levar isso como um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Eu falei, para,
para, vereadora, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Não é isso que Justamente. se Aí quer. eu comecei a dar esses números para ela. Ela ficou quieta, porque ela não é do mal, é uma pessoa do bem. Eu não vou citar o nome, porque não é o caso, Não. mas ela ficou quieta, porque eles não têm noção desse número monumental de 4.500.000, aproximadamente, legislações em vigor. Isso precisa ser divulgado. E Claro, aí, eles querem. esses loucos que ficam emitindo legislação o tempo todo, mesmo o executivo que fica a todo tempo criando medida provisória, tem leis que não precisam ser criadas na forma de medida provisória, porque não tem razão de urgência. Agora, por outro lado, eu tenho que dar o braço a torcer. Tem medida que se deixa pelo Congresso, que o Congresso é meio complicado, não passa. Então, tem medidas que a parte econômica que só passou porque começou com medida provisória. E entre elas, Claro, uma lei espetacular, que é a Lei de Liberdade Econômica. a lei de Aí, liberdade econômica. eu tenho que dar o braço a torcer. Se a gente conseguisse fazer com que o presidente da República ficasse mais calado, seguisse a cartilha do Ministério da Economia, que esse ministério é nota 10, a equipe do ministério é excelente, só tem craque lá, seria excelente. Falar para o presidente, fica calmo, faz uma terapia para baixar o ânimo, deixa os problemas aí os problemas judiciais serem resolvidos pela justiça, fica quietinho, né? É. Deixa cada um com seus problemas, deixa o Ministério da Economia trabalhar, Ministério Público, investiga o ministro Motosserra, isso precisa investigar. Armando, nós temos aí uns 3 minutinhos. Pode juntar o encerramento, mas uma pergunta de curiosidade que eu queria te fazer, para a gente encerrar, é que a gente tem ouvido falar que os planos de recuperação de empresas, como por exemplo da Latam, tenderiam a ter mais êxito em outros países do que no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso procede? E aí eu já peço que tu encaminhes tua despedida do nosso pessoal aí que está te assistindo. Bem, a lei de recuperação judicial americana é mais flexível e eficiente que no Brasil. Isso dito por especialistas, tá? O acesso a crédito é maior e risco de questionamento é menor. Isso, os especialistas, principalmente quem trabalha com o direito americano, que trata com investimentos aqui, o risco de que a operação brasileira seja afetada não deve ser totalmente descartado por conta dessa situação. A decisão da Latam de escolher os Estados Unidos para pedir a recuperação judicial e deixar o Brasil de fora desse processo é explicada pela diferença entre as legislações dos dois países e pelo acesso a crédito. Sim. Segundo a lei americana sobre o assunto, percebe-se que ela é muito mais flexível e tem menos burocracia para ser levada adiante. Isso por conta do sistema. Veja, a legislação brasileira, ela, de falência e recuperação, é inspirada no modelo americano também. Mas nós temos ainda o reflexo daquele decreto de 1940, a coluna vertebral brasileira ainda. A lei de recuperação tem muitas críticas e alguns elogios. Como os riscos de que esse tipo de processo seja barrado, há menos incertezas e, como consequência, fica mais fácil o acesso a crédito para colocar dinheiro nessa operação. E como envolve Chile, Brasil, preferiram efetuar fora do país. O que Certo. acontece, Gilberto? O investimento estrangeiro, quem investe milhões, às vezes bilhões, não sente segurança em investir no Brasil e submeter-se ao judiciário brasileiro. De novo, não por conta da qualidade dos nossos juízes, mas por conta da eficiência do nosso sistema judicial. Isso é motivo suficiente para nós repensarmos o nosso sistema judicial. O nosso sistema judicial precisa ser revisto, o nosso sistema judicial precisa ser reanalisado, apontado e precisa ter todo mundo humildade também. Falar, olha, tem problemas, porque isso significa atração de investimento para o Brasil. Aí precisa
de fato, ter humildade de verificar. Alguma coisa vai mal, e vai mal, Gilberto, não tem Sim. como. Da mesma forma que eu tenho a capacidade de apontar, enaltecer a qualidade do esteio moral de ser o Poder Judiciário responsável por manter a democracia no Brasil, isso também não significa que não haja problemas. E muito dos problemas da atratividade de investimentos no Brasil se dá por conta do sistema. Quem vai investir hoje no Brasil com esse sistema em razão da quantidade de leis, em razão da burocracia, Da em razão burocracia. da insegurança jurídica? Existiram Verdade. avanços. O governo Temer, com todos os problemas que ocorreram, criou avanços em termos de atração de negócios. Sim. Criou avanços, precisam ser mantidos. Agora, o problema que a gente tem com essa esquizofrenia da política, do Poder Executivo, pelo próprio presidente nas suas condutas, é que nós caiamos na demonização da livre iniciativa e da livre concorrência. Que não, E esse é um exatamente. problema muito sério. A gente não pode demonizar isso, porque os Grande preocupação. governos da Dilma, principalmente da Dilma, demonizavam de uma maneira equivocada, por falta de conhecimento, a livre iniciativa. Não pode. Veja, isso não quer dizer que eu tenha a visão cega da desigualdade que eu viva no Brasil, da pobreza que eu viva no Brasil, mas eu só consigo estabelecer um nível de igualdade social desde que a atividade produtiva seja sustentável. Para mim parece uma coisa óbvia isso, né? Sim, mas aí vai Para nós. cair numa questão ideológica superada, ao meu ver. Veja, isso não quer dizer... Quando eu caio num limbo onde eu fico completamente isolado. Quando eu tenho esse discurso, para os ideólogos de direita, eu sou um comunista. Quando eu caio nesse discurso, para os ideólogos de esquerda, eu sou um cara de direita que não sirvo para... O chamado isentão, né? Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu dou aula de direito comercial. Ninguém pode defender mais o capitalismo do que eu. No entanto, eu não sou cego, eu vivo num país miserável, eu não suporto, eu não permito a desigualdade. Eu tenho que lutar pelo um equilíbrio social. Senão, Armando, não existo. Eu só queria falar uma coisa, desculpa. Vamos cair. Eu não suporto também essa demonização da solidariedade que está acontecendo nesse governo. Um ministro que demoniza a solidariedade não pode continuar. Só isso. Verdade. Nós precisamos de solidariedade. Armando, eu quero te agradecer nesse café da manhã, apesar de rápido, pela nossa aula, nossa conversa sobre extrajudicialidade da recuperação judicial, na recuperação judicial e outros assuntos que nós permeamos aí. Dizer que foi um bate-papo excelente e que, infelizmente, às vezes eu tenho que atropelar, porque é o nosso papel aqui para cumprir o nosso tempo, porque o Instagram está me dizendo aqui 38 segundos restantes. Então, só para a tua despedida. Solidariedade, só isso e muito obrigado. Eu te agradeço, um abraço.